Boa tarde a todas e a todos. Para mim é uma alegria muito grande estar falando com todo mundo aqui nessa tela ainda, né? Porque o meu recado, que vai ser breve, antes da mesa, que vai ser uma mesa excelente hoje, os temas e as nossas palestrantes são incríveis, eu acho que vai ser muito importante essa discussão de hoje, mas hoje também, por desejo nosso, não só por coincidência, nós estamos lançando o número da Revista dos Primórdios desse ano de 2022. Essa revista passou a ser anual, antes da pandemia. Com a pandemia, a gente precisou fazer uma interrupção e agora estamos retomando esse ritmo, né, de publicação anual. Cada número da revista, como será este agora, né, nós reunimos os trabalhos, os textos, os artigos dos palestrantes que estiveram conosco no ano anterior, além de outros artigos também, não só esses, mas esses sempre, né? Então, o tema da nossa revista, deste número da nossa revista, que eu já aviso para todo mundo, já está online no site do Círculo, então podem, sim, quem tiver interesse, né, no tema e nos artigos, eu aconselho, né, vivamente que vocês possam ir lá, né, entrar no nosso site e ter acesso à revista. O tema deste número da revista é exatamente o tema que foi o nosso tema de trabalho, de pesquisa do ano passado. O título da revista, então, é Laços, o Bebê, Seus Pais e o Social. Né? Porque esse tema é sempre decidido em nosso grupo de pesquisa, né? A gente vai conversando, vai, né, trocando ideias a partir das reflexões de cada uma de nós. O grupo já existe, só para lembrar um pouquinho, rapidamente a história, né? O grupo já existe, acho que desde 2008, se não me engano, e ele foi fundado por uma colega muito querida, que infelizmente não está mais conosco, que foi a Ângela Rabelo. Então, tem esse grupo de pesquisa, tem uma coordenação que tem a Ângela como em memória sempre conosco, a Fátima Junqueira, que é quem coordena a nossa mesa de hoje, a Regina Celi Bastos Lima, a Tereza Carsalade, a Diana da Dorian e eu. E tem, junto conosco, outras colegas também trabalhando, a Cláudia Arari, que está aqui conosco também, a Jussara, Matosinho, que hoje não está, mas está sem, né? Está sem tela, e a Maria Arlene também, que acho que está em algum lugar, não estou lembrando, e a Maria da Penha conosco também. Então, nós somos esse grupo de pesquisa que se debruça sobre as questões, não por acaso, dos primórdios e da clínica da primeira infância. Esse é o título e esse é o nosso tema de trabalho. No ano, né, em relação ainda à revista, só para situar esse número brevemente, né, esse volume da revista, quando nós propusemos esse tema, nós estávamos, no ano passado, ainda às voltas com todas as consequências, né, do isolamento social ao qual todos nós fomos submetidos por causa da pandemia. E isso nos levou a propor esse tema geral das nossas pesquisas, né, essa importância dos laços fundamentais que ligam o bebê ao outro e que vão constituir a base da sua estruturação psíquica. Então, as várias mesas de debate ao longo do ano trataram, né, tiveram este ângulo, vamos dizer assim, de análise, de reflexão. Nós estamos ainda, né, com essa questão muito presente, ainda está, não diria que ela está completamente afastada de modo algum, das consequências, né, do isolamento social, né, tanto para os bebês como para as famílias, isolamento que, se nós lembrarmos, não só de certa forma, manteve as famílias isoladas, como os bebês também sem terem contato com as suas famílias amplas, com os avós, com outros primos, com tios, enfim, e nem com as estruturas de educação infantil, como as creches, ou até a circulação na cidade. No período pior foi assim, né? Isso teve, certamente, desdobramentos e consequências. Então, foi sobre esse tema que a gente se debruçou,
ao longo dessas mesas, e tem aí, né, na revista tem uma apresentação um pouco mais detalhada sobre nossa opção, assim, que tem alguns desdobramentos teóricos que eu não vou falar aqui para não perder tempo, e só para lembrar, então, que estiveram conosco, né, nesse ano que passou, colegas que trabalham com a clínica da infância e da primeira infância, e também colegas que trabalham em instituições de acolhimento, de atendimento aos bebês e às crianças, como as creches. Então, a gente teve essa diversidade muito rica, né, de contribuições, e só para rapidamente mencionar que o primeiro artigo da revista é um artigo do Celso Goodfriend, eu estou seguindo a ordem dos artigos, um artigo do Celso Goodfriend, que é entre poético e não poético, então tem uma linguagem um pouco especial, que é muito típica dele, do Celso, que não sei se quem já o conhece, mas que tem muito fortemente também, ele traz os fundamentos daquilo que ele considera importantes na constituição subjetiva, em particular a questão do ritmo. Em seguida, a gente vai ter, no número da revista, um artigo da Maria Ângela Mendes de Almeida. Maria Ângela vai tratar da clínica específica da primeira infância, e principalmente quando há desarmonias graves nesse tempo inicial da subjetivação, com um enfoque muito grande na questão do corpo, né? O corpo do bebê, o corpo no espaço, o corpo na interação. No texto seguinte, é um texto da Débora Unikovsky. Débora faz uma volta muito interessante também sobre o atendimento aos pais e aos bebês no período da pandemia, né? Como as demandas se apresentaram, como o trabalho psicanalítico foi possível, quais foram as suas especificidades durante esse momento, esse período, né? Em seguida, a gente tem um artigo da Regina Celi Bastos Lima, que eu não sei se está aí, porque eu não a vi ainda, que traz, né, uma abertura para questões mais sociais e culturais e os impactos dessas mudanças, né, na atualidade sobre a subjetivação das crianças e dos bebês, né, de uma maneira muito rica. E, logo depois, o artigo que a gente está apresentando é da Cisele Ortiz, que tem, assim, traz o universo da creche, né, para a gente, né, com toda a sua complexidade, toda a riqueza da experiência das crianças, da criança, do bebê, nesse ambiente da creche, tanto nas suas interações com as outras crianças e com os bebês, como com os adultos. E eu acho que também diz ali o quanto esse ambiente pode ser propiciador, né, favorece a estruturação psíquica das crianças, para além de uma visão muito mais rica e complexa, que não só em termos que a visão educacional já é em si toda ela muito rica, né? Depois tem o trabalho da Maria Cecília Pereira da Silva, que faz uma apresentação de um protocolo de pesquisa desenvolvido por ela e um grupo de colegas de São Paulo, especialmente, mas também daqui do Rio, sobre um protocolo de investigação que é mesmo assim, fundado sobre a clínica das crianças, dos bebês que se encontram, né, vamos dizer assim, no guarda-chuva dos transtornos do espectro autista. Então, tem ali com uma vinheta clínica muito rica. E a gente fecha esse número da revista com um artigo que também é muito poético, eu acho, da Maria do Carmo Andrade Palhares, no qual ela traz com muita sensibilidade as memórias do laço entre uma criança e sua avó, né? Sim, é um artigo assim que acho que vai, né, complementando do começo ao fim esse nosso número. Só posso transmitir para vocês um desejo que vocês leiam, um convite para que vocês leiam, né? Os autores talvez estejam aqui conosco, nem todos acho que puderam estar, os que estão, eu vou agradecer de novo, né? Por terem, né? Por terem estado conosco no ano passado e por terem também, né, concordado em que seus artigos fossem publicados
na nossa revista. É isso. Vou só desejar, então, agora boa leitura para quem quiser se aventurar depois nesse número, na leitura desse número, tá bom? Obrigada, gente. Vamos, então, hoje estamos aqui reunidos, né, para a apresentação dessa última mesa, que vai fechar o ciclo dos nossos estudos durante o ano, né, do grupo de pesquisa dos primórdios. Eu vou nomear aqui os títulos das outras mesas, né, para quem não esteve presente. A gente teve uma mesa sobre a escuta psicanalítica e a questão da prevenção diante dos fatores de vulnerabilidade para a constituição subjetiva. A outra mesa foi o bebê que nasce diferente e os desafios para o investimento parental e profissional. E a mesa de setembro foi 2 anos depois, como avaliar os efeitos da pandemia no desenvolvimento do bebê e da criança pequena. Hoje, né, nosso tema geral foi situações de vulnerabilidade e riscos para a constituição subjetiva na primeira infância. Na mesa de hoje, demos o título de Considerações sobre o racismo como fator de risco para a constituição subjetiva. Esse tema está ligado ao tema geral do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, de 2022, que foi, né, durante todo esse ano, todas as mesas partiram desse tema, né? Afinando a escuta, um enorme passado pela frente. Teremos 2 apresentadoras, a Fabiana Vilas Boas e a Josi Salles, né? Então, eu vou também ser sucinta, né, para dar tempo para a gente depois poder discutir. Vou dar a palavra à Fabiana Vilas Boas, que é psicanalista, mestre em psicologia clínica pela USP, coordenadora do Núcleo de Psicanálise e Relações Raciais do Instituto Gerar, integrante também da Rede de Psicanalistas Atentas às Relações Raciais e coautora do livro Relações Raciais na Escuta Psicanalítica. Então, a palavra, Fabiana. Queria agradecer o convite do Círculo Psicanalítico e, para falar sobre o tema, eu vou me basear na tese do Marco Antônio Chagas Guimarães, que ele desenvolve essa tese no Rio mesmo, é um trabalho que ele fazia lá no Rio, e que é baseado no Winnicott, que pensa o ambiente brasileiro como não bom o suficiente para as pessoas negras, o que pode se apresentar como um potencial traumático para as pessoas negras que crescem aqui. Bom, para isso, vamos começar do começo. O Winnicott pensa que a preocupação materna primária, pensa a preocupação materna primária como capacidade de profunda identificação dos cuidadores, que vai permitir que o bebê estabeleça sentimentos de continuidade no ser, a partir das experiências ilusórias da área de ilusão e do espaço potencial. Para o Winnicott, é esse ambiente inicial que vai propiciar as bases de segurança interna para a criança continuar se relacionando com o mundo, e melhor seria que o mundo pudesse também, minimamente, poder ter um lugar de continuidade seguro, também para que as pessoas pudessem ser quem elas são, e não precisassem usar de tantos recursos defensivos para se proteger das invasões de ambientes hostis. Nesse ambiente inicial, a mãe oferece a sustentação necessária para facilitar que o bebê possa habitar o próprio corpo, sua primeira morada, e depois o mundo. A mãe vai oferecer experiências ilusórias que auxiliarão na experiência de criação do mundo, que facilita o exercício do narcisismo primário, a identificação com a criança e o investimento nela. Nesse tempo todo, a figura do pai estaria presente para oferecer a segurança para a mãe. A gente sabe hoje que não precisa ser concreto nesse ponto, entender esse modelo winnicottiano de cuidados parentais a partir da dupla de cuidadores só de pai e mãe, né? Mas pelo menos um cuidador principal e de sua rede de apoio. Ainda assim, esse é o modelo tradicional. Pois bem, a partir daqui a gente já pode pensar para além do modelo europeu ou por um modelo que é de classe, que ele está identificado com uma determinada classe. Na América Latina, e aí eu vou trazer uma outra referência, que é que na América Latina o modelo de criação costuma ser matrifocal. Quando tem um homem, um companheiro, ele pode ajudar, mas quando não tem, é isso, não tem.
as famílias concretamente não se baseiam na presença dos homens para cuidar das crianças, mas por mais que se possa ter esse desejo de um pai presente. Então, pode até ter esse desejo, mas na prática, é esse modelo matrifocal que se vai apresentando na América Latina. Então, a gente vê, de forma geral, o que a gente vai vendo são mães sobrecarregadas para cuidar dos seus filhos com uma precária rede de apoio. E na ausência do pai, o Estado deveria cumprir essa função, mas o Estado brasileiro é deficitário com relação a isso também. E dentro dessa perspectiva, a gente entende que a preocupação materna primária pode não estar dada. E o Winnicott já falava isso, né? Ele falava que a mãe poderia entrar nesse estado com um filho, não com o outro, tá? Mas a gente pode compreender essa situação não só para uma questão pessoal da mãe, mas também para uma questão de uma situação ambiental na qual ela se encontra no momento, que pode facilitar ou não ser entrada na preocupação materna primária. Se tem um ambiente que facilita isso, ou se tem um ambiente que exige dela o tempo todo e não permite com que ela entre nesse cuidado parental. E eu trouxe essa dimensão, pensando nessa mãe que não tem uma rede de apoio, que também o pai não está presente, aí eu já estou falando de um atravessamento de classe, né? Estou falando de uma intersecção com a classe. E dei uma perdida aqui. E eu trouxe essa dimensão de classe porque a gente sabe que a população negra é majoritariamente pobre. Nesse sentido, mas assim, é pobre, é negro, isso quer dizer que necessariamente o início da vida vai ser penoso para todo pobre negro? Não necessariamente, a gente sabe que não, porque a gente não é uma tábula rasa, a gente sabe disso aqui, né? A gente está entre psicanalistas, mas às vezes é bom lembrar. Mas tem um risco aí para a gente ficar atento, tentando oferecer um ambiente suficientemente bom para a família cuidar desse bebê e ele poder construir uma reserva emocional para ir para a vida, né? E é bem possível que, apesar dessas adversidades ambientais, o esforço psíquico da família para cuidar desse bebê até prevaleça. Se a gente for pensar em história do Brasil, afinal, a gente é brasileiro e a gente não desiste nunca, né? Está aí na nossa história também. Para bem ou para mal, a gente leva essa massa. Então, levando em consideração que a criança possa, sim, ter conseguido viver a onipotência infantil, criar uma realidade para si a partir do que foi oferecido pela mãe, a sustentação disso começa, quando a criança começa a ocupar outros espaços, para além da família, pode ser problemática. Na vida para além da casa dela, aquilo que foi criado não necessariamente vai ser encontrado. Então, ela vai ser sistematicamente colocada em situações de violência racial que se dão de diversas formas. E pensando que a cultura é feita para corresponder aos ideais da branquitude, ela, enquanto criança negra, não poderá sonhar algo por ela mesma. Ela, no máximo, vai poder sonhar em ser branca, porque ser branco é alcançar o grau de humanidade dessa lógica perversa da branquitude. E é isso que a Neuza Santos vai colocar no Tornar-se Negro, quando ela diz que o ideal de ego branco é colocado como única possibilidade, limitando as possibilidades de vida da pessoa negra, que pode ficar enclausurada numa realidade que não é a dela, ficando batendo a cabeça no mundo, perdida, tentando ser quem ela não é. A saída sugerida pela Neuza Santos é a da construção de um ideal de ego próprio, que só será conquistado através da militância, que aí eu entendo que é com o resgate da nossa história enquanto grupo, mas não só da história que o branco conta, de que a gente é filho de escravos, que a gente é descendente de escravos, né? Porque esse fala de um perigo de uma história única, da gente ficar aprisionado numa única história, mas da gente saber de fato da nossa história, que a gente é descendente de mães, de pais, de agricultores, de engenheiros, ferreiros, trabalhadores, políticos e estudiosos que entraram em guerra, foram raptados e trazidos. Que não foram trazidos aleatoriamente, as pessoas negras que foram trazidas da África, elas foram trazidas dos vários territórios da África, elas foram trazidas porque sabiam, elas detinham de um conhecimento específico, quando o Brasil precisou, achou interessante desenvolver o minério, foram lá em tribos específicas e pegaram pessoas que sabiam isso, plantation, foram lá em tribos específicas, então foram pessoas com conhecimento técnico que foram trazidas para cá.
E saber disso é importante, que tira a gente da história única de a gente foi só escravo, né? Isso dá outras perspectivas também para a gente. Porque, no final das contas, a gente é descendente de gente, né? Isso humaniza. Também, eu acho perigoso quando a gente entra num discurso bem difundido pela internet, assim, que a gente é descendente de reis e rainhas. Pode ser também, mas não só, né? Porque isso é bastante difundido, assim, você carregue a sua coroa porque você é descendente. Pode ser, mas a gente não sabe também, mas não só. E é importante, e eu acho que essa lógica de que a gente é descendente de reis e rainhas, assim, eu entendo ela como uma formação reativa, que mostra que quem crê nisso ocupa o outro lado da mesma moeda que acredita que a gente é só descendente de escravo. Então, não está lidando de fato com uma realidade integrada. E isso me faz pensar o tempo todo que, com boas ou com más intenções, a população negra tende a lidar com uma quantidade grande de projeções que é colocada sobre ela. Seja a branquitude, que projeta aquilo que não dá conta em si mesmo, como já bem colocou Fanon, e aí pensando que o branco, trazendo Fanon, né, o branco se coloca como bom, belo, verdadeiro, ele faz uma cisão e coloca tudo no negro aquilo que ele não dá conta de si, que é basicamente o corpo e as suas emoções. Então, o bom é ser racional, o ruim é ser emocional. Então, ele se apresenta como alguém racional e o que é emocional coloca para o negro. E a gente vai vendo como isso se apresenta na cultura de diversas formas. Por exemplo, era o dono, era o senhor da casa grande que estuprava as escravas, mas era ela que tinha a cor do pecado que atiçava esse homem. Então, ele não dá conta do próprio desejo e projeta na mulher negra aquilo que ele não dá conta e ainda cria uma teoria em cima disso de que é a mulher negra que atiça ele, né? E essa cisão tão reforçada no Ocidente tem como objetivo proteger o branco daquilo que ele não pode dar conta, mas provoca sofrimento em todos os lados. Então eu estou dizendo que a branquitude, sim, ela sofre, porque ela não consegue lidar com um desejo ela não consegue bancar o desejo dela. Mas o preço que ela faz o outro grupo pagar, projetando no outro e tentando eliminar o outro, aí a gente já não está falando só de um sofrimento, a gente está falando de uma entrada na barbárie, né, no campo da barbárie. Porque, como a gente sabe, a pessoa negra é a que tem a menor renda, é a que mais morre por diversas causas, violência de Estado, violência obstétrica. Então, a gente está falando de uma violência que vem desde o período pré-natal, porque a mulher negra é a que tem menos consultas durante esse período, é a que menos recebe anestesia no parto, como aponta a pesquisa do Nascer no Brasil, da Fiocruz. Então, a pessoa negra ela vai precisando sobreviver o tempo todo, o que é solo fértil também para a formação de recursos defensivos, que dificulta que ela entre em contato com seu verdadeiro self. Então, ela pode negar toda essa violência e ser aquela pessoa que, ora, não se reconhece negra, sei lá, pensando numa pessoa de pele clara, que ela pode não se reconhecer negra e ficar perdida num limbo, mas o policial, o garçom, a vendedora, todos eles, identificados com o agressor, eles não têm a menor dúvida da cor da pele dessa pessoa. Então, a pessoa negra de pele clara pode entrar num limbo de não conseguir se organizar no mundo por dificuldades que o ambiente coloca para ela elaborar a própria raça. A gente pode ver negros de pele escura também negando racismo, imagina, nunca sofri racismo. Ou negando o próprio grupo, evitando andar com pessoas negras para não ter que se identificar com um grupo tão sofrido. E nisso elas se mutilam tanto também. A gente pode ver uma identificação com o agressor, de pessoas que pegam para si o discurso da branquitude, como o ex-diretor da Fundação Palmares, ou como Fernando Holliday, política aqui de São Paulo. Mas, de novo, a gente não é uma tábua rasa. Tem o que a gente vai fazer com o mundo e tem o que o mundo fez com a gente e tem o que a gente vai fazer com isso. E mesmo esse discurso é perigoso, porque a gente pode cair num discurso meritocrático e virar um empreendedor de si mesmo. Então, só que o empreendedor de si mesmo, a gente tem visto que ele é um grande precarizado. Então, como a gente se responsabiliza pela nossa vida, ao mesmo tempo sabendo que não dá para tomar para a gente um problema que é social. A gente não pode ser responsabilizado por um problema social, ao mesmo tempo que tem que segurar o nosso próprio BO, né?
E é um caminhar sobre o fio da navalha o tempo todo, o que é cansativo. Muita energia que poderia estar sendo gasta, muita energia que poderia estar sendo usada para criar, acaba sendo usada para se defender, o que pode limitar o potencial criativo. Então, como a gente pode se aproveitar do espaço potencial e se criar e recriar na vida? Isso dá trabalho, é possível, mas dá trabalho. Porque tem gente tentando matar a gente o tempo todo, e não é persecularidade, é real. Como ficou explícito a partir do episódio do George Floyd. Mas no Brasil, tem um George Floyd morto a cada 23 minutos. Um jovem negro é morto a cada 23 minutos no Brasil. Ainda assim, a gente consegue sobreviver. E aí, trazendo a Lélia Gonzalez, a gente consegue sobreviver através da língua, que foi transmitida desde as mães pretas, consciente ou inconscientemente, porque é interessante, né, que até os portugueses, eles não falam que a gente fala português, inclusive eles estão muito bravos, né, ultimamente as crianças portuguesas têm visto muito youtubers e elas estão falando igual brasileiro. E essa mudança da língua tem muito a ver com as pessoas que foram trazidas para cá. Então, a gente consegue levar a língua, né? Levar a cultura através da língua. E ela aparece de jeitos interessantes também. Por exemplo, nas línguas banto, não tem plural. Então, são as pessoas. Então, tem motivo para ser. E quando a gente julga alguém que fala as pessoas, a gente está sendo racista. E nem sabe que está, porque isso é introjetado, por exemplo. Mas ainda assim é um jeito de levar a cultura adiante. Fora as outras palavras que fazem parte da nossa vida cotidianamente, né? Que não são entendidas como erros gramaticais. Ainda com a Lélia Gonzalez, né? Ela fala da música, da comida, que isso vai fazendo parte da nossa cultura, e é de fato que se identifica a gente como brasileiro, e que então a gente vai sobrevivendo através desse campo das artes, da comida, enfim, e aí eu posso trazer também da religião, que se apresenta toda virada de ano, quando a gente veste branco e pula anjinhos para Iemanjá, sabendo disso ou não. Então, a gente vai se mantendo vivo através daquilo que alimenta o corpo e a alma, apesar das tentativas de eliminação da população. E, para finalizar, eu vou trazer uns versos do Rico Dalazan, que é um cantor, um jovem cantor, que ele vai falar assim: meu filho, ninguém está mais no mesmo lugar, nem à frente, nem atrás, das coisas que o tempo fez, nem das coisas que o tempo desfaz. Mágoas de estimação, raivas eventuais, quem sabe o que cessa os vendavais, desvenda e inventa outros finais. Djavan chama paixão de cela, trevas loucas de um samurai. Meu filho, ser encontrado é o pior na guerra, mas se encontrar é o melhor na paz. Você me entende, meu filho? Obrigada, Fabiana. Deu uma bela exposição para a gente. Vou passar a palavra para a Josilânia, para depois a gente poder conversar mais, né? A Josi é conhecida mais como Josi Salles, né, Josi? Isso. Porque eu peguei o Josilane e ficou comigo. É doutora em teoria psicanalítica na UFRJ, psicóloga da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, professora universitária e também autora de um livro, Racismo no Brasil, um olhar psicanalítico. Então, vamos ver esse olhar psicanalítico. Oi, Fátima, obrigada pelo convite. Obrigada a todos, todas. Para mim é um prazer estar aqui, assim, dividindo esse espaço com vocês, em especial com a Fabiana. Estou feliz por vários motivos, mas acho que o principal motivo da minha satisfação é perceber a questão racial se tornar importante na formação dos psicanalistas, né? Isso me deixa muito feliz. Eu preparei um PowerPoint que eu vou apresentar daqui a pouco,
Mas queria antes, né, de apresentar o PowerPoint, me apresentar de uma forma que foi a forma que eu aprendi a partir do momento que eu comecei a estudar relações raciais, onde a apresentação deixa de ser só um detalhe, mas se torna algo fundamental quando a gente considera o conceito de lugar de fala, e esse conceito, tal como a Djamila Ribeiro fala dele, né? Porque tem algo que a internet fez, uma divulgação errônea do que é lugar de fala, né? Lugar de fala não tem a ver com só mulheres podem falar sobre o feminismo ou só pessoas negras podem falar sobre o racismo. Não, lugar de fala é um conceito que ele vem negar essa neutralidade epistemológica, essa ideia de um discurso universal e neutro. Então, o lugar de fala vem dizer o quão importante é o pesquisador, o psicanalista, poder saber da onde ele está se situando para falar de determinado fenômeno. E a gente, como psicanalista, sabe que a gente não sabe tudo a nosso respeito, né? Mas aquilo que me é consciente, eu preciso explicitar. E preciso, às vezes, até avançar naquilo que me é consciente, né? E aí eu queria, né, começar dizendo o óbvio, mas que talvez seja importante de ser marcado. Eu, no Brasil, sou considerada uma mulher branca. E por que eu digo no Brasil? Porque o conceito de raça, ele é móvel. Não que eu vá me tornar uma mulher negra, mas se eu for para os Estados Unidos, por exemplo, eu ganho uma outra pertença racial, latina. No Brasil, eu sou uma mulher branca e, portanto, eu desfruto de uma série de privilégios, mas que eu só fui me dar conta no momento que eu comecei a pesquisar relações raciais, e não foi no início, já num processo avançado de pesquisa. Eu começo a pesquisar relações raciais a partir daquilo que eu encontro na minha clínica e a partir também do que eu escuto nas escolas municipais. Eu trabalho num programa interdisciplinar há mais de 10 anos e atuo em algumas escolas municipais, né, do Rio. E é só depois que um caso clínico me chama a atenção, que eu começo a estudar relações raciais, que eu faço uma leitura posterior, inclusive, daquilo que eu escutava de meninos e meninas dentro das escolas. Eu vou começar a compartilhar o PowerPoint. Estou de olho aqui no relógio, mas quando estiver faltando 5 minutos, eu peço para alguém me avisar. Eu já sei que eu não vou conseguir passar tudo do PowerPoint, mas a gente faz um fechamento no que for possível e depois vai para o debate. A apresentação que eu já fiz, né, e dessa apresentação, sem dúvida, uma das coisas que me constitui a psicanalista que eu sou, que me faz, talvez me tornado sensível à questão racial, além das questões pessoais, né, é o fato de transitar nas escolas municipais. E aí, eu tive até uma certa dificuldade, a Fátima talvez seja testemunha disso, de eleger um único texto para embasar a minha fala. E aí eu fui dando um pouquinho de cada um e falando, não, Fátima, esse, mas esse. Então, esses aqui são os principais, né? O livro da Grada, que eu super recomendo, acho que é um livro essencial. Esse livro, que é da Cida Bento, é um livro de psicologia social, não é de psicanálise, mas, pelo menos para mim, no meu percurso enquanto psicanalista, eu acho que é fundamental o diálogo com outros saberes. E aí o diálogo com a psicologia social tem sido muito importante. E tem uma parte do meu livro, né, que é a parte que fala da construção da imagem de si nas crianças negras, que é um pouco o que eu vou trazer também hoje. Do livro da Grada, eu foco principalmente na parte que ela fala da políticas de pele. Para quem não teve contato ainda com o livro parte de 2 entrevistas que ela faz, né? A Grada fala um pouco também de si, mas fala de 2 entrevistas que ela fez com 2 mulheres negras. E aí, acho que na vida e hoje também, eu tenho muito mais questões do que respostas. E aí queria começar com umas 3 interrogações, assim.
Primeira, em uma sociedade racista, o processo de constituição subjetiva de crianças negras e crianças brancas carrega especificidades? Segunda, com quem as crianças negras brasileiras podem se identificar? E terceira, com quem ou com o que, eu queria que não tivesse esse o que, mas ele tem. As crianças negras estão sendo identificadas. E aí, para ajudar a gente a avançar nessas perguntas, eu trouxe alguns relatos. O primeiro é do livro Tornar-se Negro, né, da Neuza Santos Souza, que a Fabiana até citou, e a Neuza também faz entrevistas, né? E tem a fala dessa entrevistada que eu vou repetir. Ela diz: eu me achava muito feia, me identificava como uma menina negra diferente. Todas as meninas tinham cabelo liso, nariz fino. Minha mãe mandava botar pregador de roupa no nariz para ficar menos chato. Essa parte é da entrevista da moça que a Grada chama de Alicia. E ela já é uma adulta, mas ela está resgatando uma memória da infância. Eu, obviamente, quando era criança, eu não queria ter nada a ver com elas. Ela está se referindo a pessoas negras. Ou ser como elas. Porque sempre que eu ouvi uma pessoa branca falar sobre a ou negra, eu entendia que isso deveria ser algo perigoso. Algo que eu não queria ter absolutamente nada a ver. E aí eu trago esse relato que eu escutei, e é uma experiência que me marcou muito. A fala é essa: tia, eu tenho medo da polícia porque eu sou preto. Vou tentar falar rapidamente o contexto dessa frase. A gente entrou em umas turmas para falar sobre os sentimentos mais comuns da adolescência. E eles iam falando os sentimentos, a gente ia escrevendo no quadro, os que mais apareciam a gente distribuía depois os adolescentes, né, em grupo, e eles tinham que falar, escrever alguma coisa sobre isso. Eles escolhiam também, né, os 5 primeiros, o que eles queriam conversar e escrever. E esse menino de 12 anos, ele ficou com o sentimento medo. Curiosamente, um grupo de meninos, nesse grupo não tinha meninas, ficou lá, uns 5 meninos falando e escrevendo sobre medo. E aí começa um burburinho, uma bagunça, e aí eu me aproximo e falo: o que foi? Não, tia. Aí um dos meninos diz assim: não, tia, ele está querendo escrever besteira, só fala besteira. E eu insisto para a gente escutar o colega, porque se ele queria falar, provavelmente não era besteira. Nisso, um menino que estava no mesmo grupo tinha acabado de me falar que ele tinha medo de trovão. E aí esse menino me diz: tia, eu tenho medo da polícia porque eu sou preto. E o medo dele era tido pelos outros meninos como uma besteira, que nem deveria ser escrito. E eu fiquei muito sem reação, porque assim, na minha formação até então, e esse relato já tem uns 10 anos ou mais, eu estava preparada para lidar com esses medos fantasiosos, com medo do trovão. Mas como falar para um menino preto sobre o medo da polícia? Como acolher esse medo, né? E aí, para vocês saberem, não fui eu que acolhi, assim, né? Eu dei lugar para ele falar e eu chamei a assistente social que trabalhava comigo, estava junto, com um olho, assim, a gente já trabalha há muito tempo junto, eu fiz com ela: vem aqui. E aí ela entra e fala dos direitos das crianças diante de uma revista policial, como se proteger, enfim. Então, eu tomo esse medo, e aqui já estou adiantando alguma coisa, no que ele comporta de real, né? Não é uma fantasia, a gente não está falando de uma fantasia. E trago essa fala desse livro também maravilhoso, para quem não conhece, é uma carta que esse jornalista escreve para o filho dele negro, após um julgamento de policiais brancos que mataram um menino negro nos Estados Unidos, e o filho, o julgamento, ele é transmitido pela TV, pela internet, vai até madrugada, e o filho adolescente dele fica assistindo o julgamento, e ele diz: eu sabia que os policiais não seriam condenados, mas meu filho tinha esperança. E quando ele acorda no outro dia, o filho dele está arrasado porque os policiais não foram condenados. E aí todo esse livro é uma carta para o filho.
E ele diz o seguinte: você é um menino negro e precisa ser responsável pelo seu corpo de uma maneira que os outros garotos jamais poderão entender. Na verdade, você também será responsável pelas piores ações dos outros corpos negros, que, de algum modo, sempre serão atribuídas a você. E aí, gente, com base nesses relatos, a gente já pode dizer que aquela primeira pergunta, né, sobre a subjetividade, a constituição subjetiva, se tem algo específico de uma criança negra e de uma criança branca, tem. A gente sabe que tem, né? E a gente sabe, inclusive, que essa especificidade, tal como a Fabiana falou brilhantemente, eu nem preciso me estender muito nisso, ela vai imputar maiores sofrimentos à população negra. Não é que a população branca também não tenha suas desvantagens diante disso, mas o sofrimento maior está para a população negra. E aí a outra pergunta, né, que me ocorre é como nós, psicanalistas, curiosamente, negligenciamos esse sofrimento por muitos anos. E só recentemente a gente começou a olhar para esse sofrimento, só recentemente a gente começou a produzir material a respeito disso que a gente escuta. Mas, embora hoje a gente já consiga falar sobre isso, a gente ainda tem muita dificuldade de se perguntar o que nós temos a ver com isso. Nesse sentido, assim, a minha proposta hoje, muito mais do que explorar o sofrimento, ou me deter no sofrimento das crianças negras, é provocar a gente a pensar o que a gente tem a ver com isso. E aí, nesse sentido, eu acho, e me baseando muito no que a Grada fala no livro dela, eu acho que a pergunta, será que nós somos racistas? Não tem mais o menor sentido, assim. Eu acho que essa pergunta já foi. A pergunta correta é: como nós, psicanalistas, podemos fazer para desmantelar o nosso racismo? E eu me incluo nisso, né? A gente é racista. E a pergunta, então, como que a gente faz para desmantelar isso? E aí, embora, né, eu vá avançar e queira me deter mais nessa pergunta, quero trazer umas pequenas pontuações sobre a constituição subjetiva, né, diante do racismo, assim. Quero lembrar, e a gente sabe disso, né, que o Freud, lá em Futuro de uma Ilusão, ele pontua o desamparo, e ele fala o quanto o desamparo ele pode ser, e ele é mais terrível na infância. Tudo que a criança quer é se sentir amada e aceita naquilo que ela é. E a gente pode, então, a partir disso, pensar que para se sentir amada e aceita, eu tenho que me sentir querida como eu sou, né? Do meu nariz, do meu cabelo, isso de colocar um prendedor no nariz, como é? Será que assim eu me sinto amada? Então, a gente pode pensar que essa ameaça da perda de amor que está dado para todos, né? Ela se torna mais presente e mais forte num ambiente racista para as crianças negras. E aqui, não só as negras, né? A gente pode pensar para aquelas que não são brancas. Ou para aquelas que, e se a gente quiser ampliar mais, para aquelas que desviam daquilo que é tido como a norma. E é tido como a norma, porque não necessariamente é a norma, né? E aí, aqui tem um artigo, né, da Camila, que é uma querida, que ela vai falar que esse sofrimento da população negra, ele é de ordem narcísica. Ele não tem a ver com aquele sofrimento que o Freud trata no mal-estar da civilização, que é um sofrimento que é inerente à vida em sociedade, que tem a ver com o fato da gente ter que renunciar parte das pulsões agressivas e parte das pulsões sexuais para ter uma vida social. Não é disso, é um sofrimento de outra ordem, é um sofrimento decorrente da própria exclusão. Essa é uma ameaça mais radical. E aí,
a Maria Lúcia Silva vai concordar com isso, né? Na verdade, ela fala algo muito parecido com isso, e quando ela fala da infância, ela diz o seguinte, que as expressões raciais já se iniciaram e estão inscritas umbilicalmente naquilo que a criança negra traz para a sua existência material e emocional. O racismo, desde o início, ronda a existência do sujeito tal como um fantasma que ninguém vê, mas existe. E aí eu marquei ninguém vê para a gente pensar um pouco quem é que não vê. Quem não vê esse fantasma é a população branca. Porque para a população negra, esse fantasma está lá todos os dias, né? Para mãe de crianças negras, na maioria das vezes, esse fantasma está lá. Para essas crianças, ainda que elas não saibam nomear, esse fantasma está lá, nesse menino de 12 anos que me diz que tem medo de polícia. E que os colegas dizem que aquilo é uma besteira, né? E que ele diz, no mesmo momento, que o medo que ele deveria ter era o medo do trovão, tal como o outro. Mas ele tem medo da polícia. E aí, a Isidinha Nogueira, ela é mais radical ainda, né? Nessa tese, Significações do Corpo Negro, ela vai falar da presença do racismo no psiquismo materno e, desse modo, dizer que não existe para a criança negra um momento mítico anterior ao racismo. O racismo está presente desde o início. E que mais tarde, né, vão se atualizar através dessas experiências concretas de preconceito. E aí Fanon, gente, em 1952, Fanon é uma leitura também obrigatória, já estava atento a isso. A gente vai ler Fanon e pensa assim, isso que hoje a gente chama de estudos críticos sobre a branquitude, Fanon já estava fazendo em 1952, porque Fanon vai examinar a peculiaridade do psiquismo dos negros e dos brancos. E quando Fanon ele vai falar sobre a infância da criança negra, quando ela faz essa transição da casa para a escola, da casa para a sociedade, ele vai falar que a criança negra ela vai encontrar algo que é de uma espécie de uma incoerência, né? Então, aquilo que ela vivia no espaço doméstico não se reproduz no espaço público. E ele fala aqui um pouco, ele faz uma pesquisa com símbolos coletivos. Ele pesquisa revista em quadrinhos da época, né? E diz assim, quais eram os personagens tidos como os mocinhos e quais eram os vilões. E é óbvio que toda criança e todo mundo, não só as crianças, querem, em geral, se identificar com o mocinho. E aí isso para a criança negra é uma questão, porque fisicamente o mocinho sempre era o branco e os vilões, os negros, né? Ou algo que no imaginário popular ligado à população negra. O Fanon, então, ele vai falar dos mitos negros e a Neuza, de alguma forma não, a Neuza também fala disso. E tem uma distância entre os dois, né? Fanon, 1952, Neuza, 1980, Neuza no Brasil, Fanon falando da França e da Martinica, mas uma realidade muito semelhante. E aí, então, a gente entra nisso que são os mitos racializantes. Esse é um anúncio, né, de 1980, o livro é de 1988, esse anúncio, eu esqueci o ano, mas que a gente fala aqui um pouco, algo que a gente quer esquecer, de como as pessoas negras foram tratadas como objeto, né? E o quanto disso ainda sobrevive no nosso imaginário e é o que é raiz um pouco desses mitos racializantes. E por que eu falo mitos racializantes e não só mito negro? Porque se a gente tem um mito negro, a gente tem um mito da brancura. São dois lados de uma mesma moeda, que vai colocar, então, o negro ligado a algo que é tido como negativo, e um pouco a Fabiana fala disso, né? Ou que não é tão valorizado quando liga aos sentimentos, às emoções. Mesmo isso que parece um elogio, não é um elogio. Porque aproximar a população negra só disso que é da ordem do biológico. E esse mito, né, ele se atualiza ainda hoje no nosso imaginário e de diversas formas.
e se atualiza, inclusive, gente, no algoritmo que está aqui no nosso celular. Aqui, deixa eu ver, não consigo ver que tem alguma coisa, mas acho que a primeira pesquisa, eu convido vocês, se tiverem com o celular, abram no Google e digitem crianças, e aí depois coloquem na aba imagem e vejam o que aparece. Quando a gente coloca criança, até aparece crianças negras, né? Aqui eu acho que foi meninas. Aqui é porque para mim não está aparecendo. Acho que uma menina, na outra menina bonita. Menino bonito, né? Olha o que aparece, né, para gente. E eu já fiz essa pesquisa de diversas formas. Hoje, antes mesmo de começar, eu fiz alguma coisa que era brinquedo infantil, né? Escola. Pode digitar escola, imagem. O que aparece? Aparece crianças brancas, né? Esse mito, ele ainda vigora no nosso imaginário. Esse mito está aqui no algoritmo, porque o algoritmo ele é feito a partir das nossas interações. Ele não vem do além, né? Então, voltar aqui na parte do mito. Esse mito ele vai ser sempre relacional. Então, de um lado, o negro associado ao que é tido como ruim na nossa cultura, e do outro lado, o branco associado àquilo que é tido como positivo. E um alimenta o outro. E aqui eu quero retomar, então, uma fala do relato que eu retirei da grada, né? A Alicia, então, dizia, sempre que eu ouvi uma pessoa branca falar sobre a ou Neger, eu entendia que isso deveria ser algo perigoso. E aí a grada nos lembra que essa imagem racial repulsiva não tem a ver com algo inerente à criança negra, mas com o imaginário branco. Então, o que eu faço, meu convite é que a gente, então, passe a olhar para esse imaginário branco. Não só a gente acolhe o sofrimento enquanto psicanalista e trabalhe, né, nisso que tem uma dimensão coletiva, mas vai ser sempre singular, mas que a gente também passe a atuar aqui nesse imaginário branco. E aí eu quero só fazer umas pontuações sobre a branquitude para a gente, então, abrir para a conversa. Os estudos críticos sobre a branquitude surgiram mais ou menos em 1990 nos Estados Unidos, quando um grupo de pesquisadores começa a questionar por que é que, quando a gente vai estudar relações raciais, a gente só foca naquela população que sofre. Por que a gente não olha para quem pratica? E aí surgem os estudos críticos sobre a branquitude. A branquitude pode ser definida de várias formas, e uma das definições que mais me ajuda, né, assim, a pensar é essa que eu estou reproduzindo aqui. A branquitude como um lugar estrutural de onde o sujeito branco vê o outro a si mesmo. Uma posição de poder não nomeada, vivenciada em uma geografia social de raça como um lugar confortável, do qual se pode atribuir ao outro aquilo que não se atribui a si mesmo. E eu destaquei algumas partes dessa definição, né? Lugar estrutural, então isso significa que mesmo eu, sendo uma mulher branca, minimamente ciente dos meus privilégios, falando sobre essas questões, ainda assim eu estou nesse lugar, ainda assim eu desfruto desses privilégios, né? Ainda assim, isso é uma posição de poder, eu queira ou não queira. E essa geografia, esse lugar, que é um lugar confortável. Esse é um lugar confortável. E isso que o branco não atribui ao outro é justamente a pertença racial. Porque a gente fala de raça como se o outro, né, assim, já dizer o outro já é colocar o branco como o modelo universal. E esse é um dos maiores privilégios da branquitude. É se considerar um modelo universal de humanidade. É por isso que se eu digitar, né, não só por um exemplo, se eu digitar agora aqui mulher e colocar na aba imagem, vai vir a maioria mulher branca. Se eu quiser uma mulher negra, eu vou ter que digitar mulher negra. Se eu quiser uma mulher oriental, eu vou ter que digitar mulher oriental. O branco se considera um neutro universal.
Outro privilégio, né, um dos maiores privilégios da branquitude é exatamente não se pensar racializado. E aí, ser branco confere ao indivíduo privilégios simbólicos e materiais, não são só privilégios materiais. A Cida Bento fala de algumas características da branquitude no Brasil. A primeira, ela diz que há um silêncio do branco sobre o branco, então eu não vou falar sobre os privilégios de outro branco, e essas características estão entrelaçadas, né? Essa é uma divisão didática. Tem a indignação narcísica, e essa eu queria destacar, porque essa é muito forte, sobretudo quando a gente pensa na infância, quando a gente pensa nas crianças. Eu me indigno, né? E aí, pensando assim, a população branca se indigna com violações de direito de crianças. Mas de quais crianças? Tem o mesmo impacto, gente, uma morte de uma criança numa comunidade do Rio de Janeiro e a morte de uma criança no Leblon? Não tem o mesmo impacto, não tem a mesma comoção. Então, a gente vive uma indignação narcísica, onde me indigna aquilo que eu acho que é meu semelhante, né? E o pacto narcísico é um pacto entre os brancos de não vamos falar sobre isso, não vamos falar nem sobre os nossos privilégios, nem sobre a violação de direitos. E é um pouco isso, gente. E aí eu fecho com uma pergunta, que é uma pergunta que eu tenho me deparado na minha prática e posso falar mais sobre isso depois no debate. Será que as regras das clínicas sociais propostas pelas instituições de formação de psicanalistas possibilitam ou inviabilizam o atendimento das crianças e jovens negros periféricos? É isso, gente. Obrigada, Josi. Nossa, quanta coisa para a gente pensar, né? Eu vou começar aqui, já tem uma pergunta. Jane Santos. Gostaria de perguntar para a Josi, depois de todo este tempo, o que você considera que inviabilizou a sustentação de sua escuta com o adolescente em seu medo da polícia, de modo a você ter solicitado o auxílio da assistente social? Eu não acho que eu não escutei, assim. Eu escutei. Eu acho que eu não soube o que fazer com isso. Porque não escutar significaria que eu teria feito como os meninos, né? Assim, e não pense que isso não poderia acontecer, né? Não estou aqui dizendo que eu sou melhor, acho que talvez eu já tenha feito isso e nem tenha registrado. Não escutar seria isso realmente é uma besteira, não é disso que a gente está falando. Eu escutei, eu só não sabia o que fazer. E acho que eu não sabia o que fazer porque eu, enquanto psicóloga, psicanalista, a minha formação, até o momento, era para lidar com as fantasias e não com o dado da realidade. O dado da realidade é algo, então, que seria da assistente social. E acho que é isso, foi algo de uma formação, né, que falha, e a gente, enquanto psicanalista, está em constante formação. E hoje, pensando o que eu faria, eu acho que eu faria isso, assim, eu talvez tivesse que trazer isso para a concretude. E o que eu fiz, né, foi, gente, para tudo, ele está falando alguma coisa muito importante, o que ele está falando não é besteira, vamos escutá-lo, e convoco a assistente social para que ela fale mais sobre isso, né? Pensando, talvez não estar ciente dos meus privilégios também, né? Então, acho que para a gente escutar e sustentar essa oferta de escuta, a gente precisa, sobretudo os psicanalistas brancos, né, e aqui eu estou me permitindo falar para os psicanalistas brancos, pelo vejo aqui a maioria, se racializar. Eu acho que talvez eu não estivesse suficientemente racializada. Talvez não estava, nada racializada ali. Ainda estava no início, né, de começar os seus estudos, né? Eu fico pensando, né? Eu nem tinha começado, na verdade, eu não tinha começado. Uhum. E essa cena eu resgato no a posteriori, assim. Eu fico pensando, né, quando vocês falam, né, da branquitude, desse mito, né, do nosso imaginário da branquitude, né, que isso está dos dois lados, né? A mãe negra, né? A mãe negra também ela traz essa carga para o filho, né? Que você é um que vai ser visto diferente. Ela já olha com esse olhar, né?
que essa mudança vai ser muito gradual, né? À medida que essa mãe possa já olhar para o filho como fazendo parte igual na sociedade. Não, eu acho que eu queria comentar isso, porque eu acho que aí a gente não está entrando numa dimensão, quando a mãe negra olha, a gente pode estar assim, em dois lugares que são perigosos aí, né? Por um lado, a gente pode estar de fato reforçando essa mãe que já que vive. Bom, a gente está no mundo que foi feito para pessoas brancas, então a gente pode, nesse processo de cuidar da criança, mostrar de fato para a criança essa realidade. Olha, o mundo foi feito para pessoas brancas e de alguma forma ela tem que lidar com isso, tentando se transformar numa pessoa branca e tal. E isso eu peguei uma isso coisa, também né? baseado no exemplo que a Josi trouxe de botar afinar o nariz, né? Isso, A mãe já propondo isso. Você não pertence bem a esse mundo. Bota aqui para ficar com o nariz mais fino. Isso, que é a identificação com o algoz, né, de alguma forma. O outro de fato, mostrar para a criança que ela está no mundo que é diferente dela, que ela, se ela não ficar atenta, ela vai morrer. É real. Ela vai ter que ficar ligada, senão toda vez que entrar no mercado, toda mãe negra ensina uma criança negra a entrar no mercado, senão ela não vai ter paz para entrar no mercado nunca. Então, tem um tanto que sim, pode ser uma internalização, uma identificação com o algoz mesmo e acabar colocando, projetando, violentando as crianças, mas tem um tanto também que é de uma proteção, e é sempre esse fio da navalha. Eu acho que esse que é o cansativo da coisa, quando a gente está protegendo e quando a gente está colocando essa linha, né? Acho perfeito assim a colocação da Fabiana, né? E tem algo também assim que eu nem estou dizendo que foi o que você falou, não, Fátima, mas que às vezes eu escuto que é assim, mas a população negra também é racista. E aí eu pergunto assim, mas bem, em que mundo que ela vive? Porque se a gente está dizendo que a nossa sociedade é racista, todos somos subjetivados aqui. Isso. Então não teria como ser diferente, né? Uhum. Mas, é nisso que eu estou falando, que essa mudança ela tem que ser, ela vai ser gradual, né? Porque já vem uma carga antiga. E eu acho que ela já vem acontecendo. Sim. Não sei se eu estou sendo muito otimista, mas eu vejo hoje as meninas e os meninos das escolas com os cabelos blacks né, tem algo assim que ainda está muito ligado à estética, né? Porque, ok, as meninas e os meninos estão indo para a escola com cabelo black, mas eles continuam morrendo a cada 23 minutos, né? Mas tem algo que, pelo menos, e talvez seja na minha bolha, porque eu estou falando de Rio de Janeiro, pode ser que em outros lugares seja diferente, de uma valorização da estética que eu já observo. Né? O quanto que isso vai impactar em dados concretos, eu ainda não sei. Né? Como que isso, eu não sei, nem posso dizer se essa é a realidade do Brasil todo. A Regina Leal quer fazer uma pergunta. Regina, quer abrir sua tela? Gente, eu não vou abrir minha tela porque eu estou numa região onde a sinal é muito ruim. Tá bom. Então, eu até desci do meu sítio para poder participar. Eu queria primeiro contar 3 casinhos rapidinho aqui para depois fazer a pergunta para as duas, tá? Primeiro, eu fui morar no México e me surpreendi ao ver que os guatemaltecos, se não me equivoco, eles colocavam nas crianças bebezinhas uma tábua, prendia no crânio, de forma a dar um formato diferente, porque a testa alongada, como que fazendo uma linha crescente, né, com o nariz, era o que eles achavam bonito. E eles realmente amarravam a cabeça da criança, isso tem lá no museu. Esse é o primeiro caso. O segundo caso é meu filho, foi estudar nos Estados Unidos, chega lá, depois de ter vivido no México e na Venezuela, chega nos Estados Unidos para estudar e descobre que ele não tem lugar, porque primeiro ele achou que ele era branco, aí lá branco descendente de índio, mas branco.
Aí lá ele descobriu que ele não era branco. E também ele não era latino porque ele era brasileiro, mas ele tem passaporte português, mas ele não é europeu porque ele só tem o passaporte português e não nasceu lá. E ele ficou perdido. Ele ficou sem se entender racialmente, né? Aí ele falou, não, mas minha tataravó é índia, não serve? Não, não serve, não tem. Ele não tinha uma implicação com nada daquilo, na verdade, eu diria que socialmente ele é branco, mas não passou por nada que realmente pudesse dizer que ele se olhou em algum momento realmente com alguma raça, como a Josi acabou de falar, né? O branco não é raça, né? Não se racializa. Essa é a primeira coisa. A terceira coisa é o caso meu no consultório. Tem uma paciente que ela é a primeira em talvez 3 gerações, que ela comentou, inclusive da bisavó. Ela é a primeira a quarta geração, né, da família, mas é a primeira a alisar o cabelo. E com isso ela sofre tremendamente com a discriminação da mãe, que alisa o cabelo, né? Então, a minha pergunta é, diante dessas questões de raça, se entender, talvez, a sociedade racista, achei muito legal isso. Se a sociedade é racista, é claro que o negro é raça, né? Todos fazem... raça não, é racista. Todos fazem parte. Eu gostaria de entender como perceber, na escuta dentro da clínica, que me falha, talvez, detectar essas questões ou lidar com essas questões na posição mesmo de psicanalista. Eu escuto, eu acolho, mas como perceber que eu estou sendo racista enquanto psicanalista? Lá, quem quer responder? Primeiro. Pergunta difícil, né? Antes de responder, eu só queria fazer uma correção, porque às vezes a gente fala rápido e posso ter cometido um equívoco. A população negra ela não é racista, ela reproduz o racismo, tá? Uhum. Porque se a gente entende o racismo como um mecanismo de poder, não tem como um negro ser racista, porque a gente tem uma hierarquia onde quem tem poder é o branco, mas a reprodução de um racismo, de uma fala racista, ou a internalização né, isso ocorre, mas não reproduz o racismo. Quando eu quis dar aquele exemplo, foi nesse sentido, né, que essa mãe foi criada nesse mundo. Né? Não tem como ela fugir. Eu falei mal também, mas eu entendi que era isso que você estava falando, tá? Essa coisa da hierarquia ela é muito importante, porque realmente a gente falha, às vezes, releva. Quando a coisa não te atinge, é muito fácil diluir, né? Uhum. Ainda avançando na pergunta, assim, vou começar, Fabiana, depois você me ajuda aí. Acho que não tem outro. Primeiro que acho que vai ter que ser no caso a caso, Regina, né? Não tem como a gente falar de modo geral. Mas acho que o primeiro passo eu conheço a Regina, tá, gente? É você se racializar, né? Assim, você se dar conta de quais são os seus privilégios. Né? Você começar a se racializar, eu acho que é o primeiro passo. Tem um passo, esse que não tem que parte de alguma coisa teórica, mas não é só teórico, é um processo de cada um, e tem estudar mesmo, né, gente? Ler, estudar, ver quem está produzindo sobre isso, escutar. Eu acho que tem uma coisa que tem me ajudado, mas é o meu caminho, é o caminho de cada um, me aproximar. Eu enquanto mulher branca, estou me aproximando cada vez mais de produções artísticas de pessoas negras, poder ouvir essa narrativa em primeira pessoa. O letramento racial, enfim, passo a bola aí. Eu acho que eu vou comentar um pouquinho dessas três coisas que foram trazidas, né? Isso
de ter uma determinada cultura que faz algo, que faz uma mudança no corpo das pessoas. Uma característica da cultura, né? Sei lá, a gente tem tatuagem, tem piercing, tem cabelo que de diversas formas. A questão do racismo, a gente vai identificar racismo no campo da hierarquização. Então, a questão não é ser diferente. A gente é diferente, a gente sabe disso. A questão é quando essa diferença é hierarquizada. Então, por eu ter determinadas características, eu sou inferior a outras pessoas que têm outras características. Ou por eu ter determinado cabelo, eu sou superior a outras pessoas. A questão nunca é a característica em si. E pensando no campo do racismo, é a hierarquização dela que diminui o outro. Então, isso é um tanto. E aí, pensando na questão de preconceito, identificação das raças, a gente tem dois modelos de racismo, de identificação de raça, assim, que a gente vai discutir mais, que no Brasil o preconceito é de marca. Nos Estados Unidos, o preconceito é de origem. Então, de marca, o que significa? Que a gente está falando de estereótipo, a gente está falando de cabelo, a gente está falando de nariz, a gente está falando de cor de pele. Uma pessoa pode ser filha de pessoas, uma pessoa, no Brasil a gente é miscigenado, né? Então, ela pode ter pai e mãe que são lá, que poderiam ser negros, mas os pais já eram miscigenados e a criança nasceu branca. No Brasil, por conta desse preconceito de marca, ela vai ser considerada branca. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente está falando de um preconceito que é de origem. Então, a gente está falando do One Drop Rule, que é uma gota de sangue, que é a regra da uma gota de sangue, por exemplo. Então, se você já tem uma gota de sangue negra, você é negra. É o que faz a Mariah Carey, por exemplo, que seria branca no Brasil, sem a menor dúvida, lá não ser considerada uma pessoa branca. Não é à toa que ela canta R&B, não é à toa que ela é casada com negro, não é à toa que ela tem filhos negros. A gente está falando de campos diferentes de reconhecimento de racismo. Então, o que vai dizer o que é racismo, o que vai dizer dessa hierarquização é como cada cultura vai entender o que é melhor, o que é pior, e como cada cultura vai desenvolver o seu racismo, né? Com relação à discriminação, a Josi já falou, né, da reprodução do racismo, que é diferente de ser racista. E eu acho que, para além do estudo, né, como ficar atenta à escuta, eu acho que, para além do estudo e da racialização, acho que tem alguma coisa que tem a ver com a experiência. E tem um exemplo até pessoal, assim, que eu vivi, que eu achei muito interessante. Eu estudei na PUC de São Paulo, uma faculdade de elite. E lá tinha bastante gente com muito dinheiro, né, e por ter muito dinheiro, talvez elas não tenham convivido com os pares negros. Eles estudaram nos colégios de elite de São Paulo, devia ter um ou outro negro se tivesse. Mas elas tinham empregados negros. Não tenho a menor dúvida disso. Elas tinham mãe preta para cima e para baixo, muitos tinham empresas, os pais tinham empresas com funcionários que elas conviviam e tal. Eu lembro que no 5º ano da faculdade, a gente estava num sítio, só o pessoal do 5º ano, e eu estava ali com uma colega que ela era filha de um cara que tinha muitos restaurantes, assim. Então ela conhecia pessoas negras porque ela convivia com esses funcionários dela, tal. Mas a gente estava sentada ali na beira da piscina junto. E nesse dia ela perguntou assim para mim: Fabi, depois de 5 anos, a gente está no 5º ano, você precisa de protetor solar? Eu falei: preciso. E ela falou assim, ah, tá. Porque não importa a convivência, isso há 10 anos, né? Que a gente não falava de racismo como fala hoje. Eu poderia ter ficado muito brava com isso, mas eu não fiquei, porque assim, não importa a convivência com pessoa negra se você está no lugar de onipotência, ou o negro está no lugar de subordinado seu. É se ele está de igual para igual. Aí a gente vai entender o que é racismo. A gente pode conviver com o negro a vida inteira e não saber o que é racismo, porque a gente não está convivendo de igual para igual com ele. Ele não é amigo, ele não é um parente, ele não é um filho, ele é alguém com que se convive. Mas quando a gente começa a se identificar com aquela pessoa, de fato, aquela pessoa vira humana para a gente, aí a gente começa a entender como é racismo. Então, não é só, é conviver humanamente, isso aí tem a ver com a experiência, que aí não é livre nem para dar, né? É a experiência de fato humana que vai fazer a gente poder humanizar o outro também. Eu só vou falar rapidinho, que algumas, sei lá, semanas ou meses atrás, mas recentemente, eu vi enfim, no WhatsApp alguma coisa que vocês talvez tenham visto também, que era crianças negras de classe média, aparentemente,
acho que americanas ou francesas, não me lembro bem, mas estavam vendo um filmezinho, um desenho animado na televisão. E era uma versão da Pequena Sereia com todos os personagens negros. E aí o vídeo é feito quando elas se dão conta disso. E é uma coisa que eu não conseguia, eu levei muito tempo para entender a reação delas. Porque elas começaram a gritar assim, mamãe, mamãe, a pular, pular, e dizer assim, a sereia era negra, a sereia é negra. Eu acho que todos os personagens, mas negócio assim. Mas a reação dela, primeiro que eu fiquei absolutamente envergonhada, constrangida, fiquei com vontade de meter embaixo da mesa, assim, dizer, gente, a criança está tão impressionada, que coisa horrorosa. Para isso acontecer, a surpresa. Mas, ao mesmo tempo, não era uma... É como se continuasse a ser um desenho animado, entendeu? Eu acho que elas não conseguiam imaginar que aquilo podia ser alguma coisa da ordem delas estarem sendo finalmente reconhecidas, incluídas enfim, num desenho, como as crianças têm, desenhos com crianças negras ou brancas. Mas a reação delas foi muito forte, muito forte. Mas não era, não sei se eu estou me fazendo explicar, era assim, era um mundo de fantasia aquilo, entendeu? Continuava a ser um mundo de fantasia. Eu estou falando nisso porque vocês estão falando de que todas nós estamos submetidas aos mesmos processos de subjetivação. Então, evidentemente que essa questão do racismo nos afeta, nós somos atravessados por ele de qualquer maneira, cada um do seu jeito, mas somos atravessados, que também é extremamente doloroso, né, essa questão para mim. Mas, então, aquelas crianças também, eu não conseguia imaginar o que era aquilo. Quer dizer, de tal maneira a coisa se naturalizou, né? Se cristalizou, que como é que você vai ver um desenho animado com personagens negros? Enfim, você está falando que não era um júbilo delas, era uma reação. Era um susto enorme. Um susto. Claro que elas estavam contentes, mas elas não era assim, elas não se apropriaram daquele desenho, como, está vendo, nós também estamos lá. Mas era assim, que coisa esquisita, entendeu? Continuou no mundo do inimaginável, continuou. Claro que é uma primeira reação, né? Coisa foi extremamente emocionante. Eu fiquei muito emocionada, muito envergonhada, tudo junto. Mas, assim, muito forte. Não era de júbilo, era de surpresa. Muito. Elas ficaram totalmente assim, elas petrificaram na frente da tela, né? Claro, porque é uma coisa completamente inesperada, mas isso é que dói tanto, né? Imaginar que aquelas crianças estavam tão absolutamente tomadas por aquela situação que devia ser absolutamente o cotidiano dela e das outras brancas, de todo mundo, né? E não é. Não é. E ainda falta muito para ser, muito para ser. Né? Essas situações, elas mexem comigo de uma maneira muito forte. Eu vou ler uma pergunta aqui, e a Bia também quer fazer uma pergunta, depois vocês duas respondem as três, tá bom? Para a gente finalizar. A Cisele está perguntando como os psicanalistas podem ajudar as famílias negras a criar um ambiente suficientemente bom para a subjetivação, principalmente as mais pobres ou vulneráveis. Difícil. Bia, você quer fazer a sua para elas poderem juntar e a gente fazer um fechamento? Bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a Josi e a Fabiana. Eu sou a atual coordenadora da Comissão de Formação Permanente, e esse ano eu, então, junto com muitas pessoas aqui do Círculo, né, assumimos essa tarefa de trazer esse debate sobre a questão do racismo para dentro do Círculo. E eu quero dizer assim, que eu fiquei muito insegura quando eu comecei a essa caminhada, porque muito imediatamente eu já tinha me dado conta do tamanho da tarefa. E eu tinha muito medo de falar bobagem, ainda tenho, muito.
e de, enfim, atropelar, enfim, e o quanto que eu estava compreendendo, né, essa questão da importância do branco se racializar. Eu acho que essa tarefa, muito rápido, ficou evidente para mim que era a coisa mais importante, e eu entendi também o quão difícil é enfrentar o pacto narcísico, né, da branquitude. Então, me incluo nisso, obviamente. E hoje, aqui, reunida com vocês e com muitas pessoas do Círculo, que eu sei que estão acompanhando essa caminhada, né, eu me sinto assim, muito grata pela síntese, né, pela possibilidade, né, de vocês duas nos convidarem, de fato, né, a trabalhar nessa questão, aquele que pratica, né? É claro que a gente, não sei, pelo menos falo por mim, às vezes pode deslizar para uma situação de ficar prestando atenção em quem sofre, o que é óbvio, isso daí isto vai sem dizer, como dizem os portugueses, desculpe, me veio assim, mas a questão de quem pratica, que é o nosso lugar, né, para mim é onde mais eu me senti verdadeiramente ferida, claramente ferida, entendi, né, o desafio, e então, assim, peço ajuda, continuo, né, contando com todos que já estão alguns passos à frente, que estão dizendo, vem, né, vem. Quero agradecer vocês. Então, nesse momento, na verdade, era mais uma declaração, uma parceria, um agradecimento. E é isso, né? Juntos, acho que o poema da Fabiana dizendo é melhor se encontrar, eu fiquei com essa, como se diz, com esse calor no coração. Então, assim, eu queria só dizer isso. Obrigada, gente. Fabiana, você quer responder? A Josi voltou. Fabiana quer falar? Depois a Josi fala. Acho que com isso da escuta, né? E a escuta passa pela... Como o psicanalista pode ajudar, a gente ajuda escutando, né? E como a gente escuta, isso tem a ver com a gente se escutando também, né? Que a Josi já trouxe também, de se realizar, de se racializar, de ficar atenta ao próprio racismo, e isso é uma travessia. A Grada Quilomba, ela vai pontuar, no Memórias da Plantação, que a Josi também trouxe, ela vai pontuar um processo, que na verdade ele não é linear, mas que pode ir acontecendo nesse processo de racialização da pessoa branca, que é a negação, a culpa, a vergonha, o reconhecimento e a reparação. Então, tem esse processo aí, que ele não é linear, a gente sabe disso, que nenhum processo mas que tem essas posições que a pessoa branca pode ir percorrendo, e também a pessoa negra, né? Porque se a gente está no mesmo campo de constituição, a gente também vai se reconhecendo, já vai se tornando negra. A gente não nasce negra, a gente se torna negra. E aí, a gente tendo atravessado um tanto disso, dá para escutar, e eu acho que um tanto uma clínica do testemunho, de reconhecimento mesmo daquela dor, e o que a Josi traz, acho que da fala dela, e aí poder oferecer amparo discursivo, porque até então a gente não tinha isso. Até bem pouco tempo atrás a gente falava de racismo, não, racismo não existe, vamos tratar isso no campo da fantasia, quando a gente está falando de uma violência do campo do concreto. Então a gente está falando de também oferecer um amparo discursivo para algo que estava tão desamparado. E aí eu acho que vai dando caminhos, né? E isso que a Josi traz também, de poder mergulhar nessa outra cultura, porque são quase mundos paralelos, assim, né? De realidades, quando a gente vai ver uma criança de classe média branca, quais são os brinquedos e o campo dela lá, e a criança negra e pobre, como que a gente pode circular e talvez integrar isso para ajudar também que os pacientes possam também se integrar nesse processo. Pensando assim. Obrigada. Josi, quer falar um pouquinho?
Quero. Minha filha chegou da escola e pode ser que tenha... Sem problema. Então, eu adorei essa pergunta, né, do psicanalista, porque ela deixa aquilo que eu queria comentar da última pergunta que eu lancei. E a Fabi também parece que a gente até combinou, hein, Fabi? Não combinamos. A gente, para ajudar, precisa escutar. A gente está escutando as crianças negras periféricas? Estamos escutando? Eu sei que os psicanalistas dos serviços públicos estão tentando escutar. Estão com uma fila enorme no CIGEG. E eu trabalho fazendo esse encaminhamento. E a parte que eu mais me angustio. Porque os casos mais graves, e aí eu estou falando de tentativa de suicídio e automutilação severa, conseguem ser acolhidos, porque está na emergência. Agora, aqueles casos que ainda não agravaram, estão lá na fila do CIGEG, 6 meses, 7 meses. E se fossem crianças brancas da Zona Sul ou crianças com dinheiro, né, os pais pagariam uma analista rapidinho. E aí, gente, eu não estou citando nomes porque eu realmente não gravo, não fiz, nem sei qual é a situação. Na época da pandemia, várias instituições de psicanálise começaram a atender de graça por telefone. Quando a pandemia ficou mais branda e eu entrei nas escolas e eu tinha uma lista de criança para encaminhar, eu comecei a ligar para várias instituições. E a maioria me disse assim, mas a gente não atende de graça, não. Tem que ter uma contribuição. Só que as crianças que eu atendo, gente, às vezes não têm dinheiro para comer. E aí não vai ter nenhum real. Mas não tem nenhum real. Não tem nenhum real. Então, aqui fica a minha provocação, né? Para a gente pensar que, para a gente ajudar, primeiro que a gente precisa escutar. E a gente precisa... Né? Freud, e aí eu não vou lembrar, não sei se é em Construções, eu acho que é não sei se é em Construções ou em Caminhos da Psicoterapia, ele abre uma possibilidade para que um dia os psicanalistas possam, quem sabe, futuramente até atender de graça. No serviço público, a gente atende de graça, né? Enfim, é uma provocação. Vamos ficar com as provocações, né? Eu acho que vocês suscitaram bastante questões para a gente pensar, né? Agradeço a presença das duas em nome do grupo de pesquisa dos Primórdios. Esperamos que vocês nos enviem os trabalhos para serem publicados na revista, como a Regina falou, no ano que vem. E agradecer em nome de todos que estão aqui presentes, de todos os comentários e agradecimentos que estão no chat, né? Muito obrigada. Muito obrigada também, pessoal, pelas trocas. Gente, muito obrigada pela troca, pelas perguntas, pelo convite, por tudo. Obrigada a vocês.